Nós daremos início hoje a um novo capítulo, irmãos, da Confissão de Fé de Westminster. Na quinta-feira passada, o reverendo Paulo terminou com vocês as reflexões a respeito do capítulo de número 26, da Comunhão dos Santos. Então hoje nós daremos aí início a um novo assunto, no capítulo de número 27, que vai tratar acerca dos sacramentos. Então eu pretendo, permitindo o Senhor aqui, gastar algum tempo com vocês nos dois primeiros parágrafos do capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster, para que nós possamos pensar um pouco a respeito dos sacramentos. Então, nós, como fazemos de costume, iremos ler o texto dos parágrafos. Eu vou ler o texto do primeiro parágrafo e nós vamos passar a reflexão sobre este parágrafo e, posteriormente, caminharemos para o segundo parágrafo, havendo tempo para isso. O primeiro parágrafo do capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster, tratando acerca dos sacramentos, nos diz o seguinte: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, o que é que este primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, nos diz acerca dos sacramentos? Primeiro, ele responde para a gente o que são os sacramentos. E o que é que o texto vai dizer? Vai dizer que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, ou do Evangelho, se nós preferirmos assim. Então, o que são os sacramentos? São santos sinais e selos do Evangelho ou do pacto da graça. E nós podemos extrair esta verdade, que é afirmada no primeiro parágrafo do capítulo 27, da própria Escritura. Isso fica muito claro para nós, por exemplo, quando a Escritura trata acerca da instituição da circuncisão como um sacramento na antiga aliança. E mais especificamente, nós podemos atribuir como sendo correta a linguagem da confissão ao texto da Escritura, que chama também o sacramento, este mesmo sacramento instituído por Deus, como um selo de justiça. Ele é chamado de sinal na Escritura e é chamado também de selo de justiça, um selo de justiça que veio exclusivamente de Deus. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, verso de número 11. E quem encontrar, pode ler esse texto para a gente. Romanos, capítulo de número 4, versículo 11. Então vejam, textos na Escritura tanto declaram o sacramento da circuncisão como sendo um sinal, como neste caso no texto que nós lemos também, como sendo um selo. E este sacramento, essa circuncisão na antiga aliança, ela comunicava uma graça especial da parte de Deus, o Pai, para todos aqueles que aguardavam a revelação do Messias, para todos aqueles que criam na redenção de Deus para toda a criação por meio de seu ungido. Mas, para além de um sinal, de um selo da graça de Deus para com pecadores, para com o povo que Deus havia escolhido, a circuncisão também ela era pactual. Ela confirmava as promessas de Deus para o seu povo.
ela consolidava as promessas de Deus para o seu povo. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 17. Nós leremos os versos de número 7 e o verso 10. Gênesis 17, versículo 7 e versículo 10. Pode ler aí, quem se sentir à vontade. Esta é a instituição da circuncisão, um pacto que o Senhor estabeleceu com Abraão e com toda a sua descendência, com todo o seu povo. Então, a primeira coisa que o primeiro parágrafo do capítulo 27 faz para nós aqui, tratando a respeito dos sacramentos, é explicar para nós o que eles são, é nos responder à pergunta acerca de quais são os sacramentos. Isso aqui é algo que eu acredito que ficou claro para nós. São santos sinais e selos do Evangelho ou do Pacto da Graça. Mas a gente precisa definir melhor o que são sinais e selos. Tá, eu já entendi que os sacramentos são sinais e selos do Pacto da Graça, mas por que essas terminologias são utilizadas? Porque estes são os termos utilizados para descrever os sacramentos. Então nós precisamos voltar um pouco lá no período em que a confissão de fé ela foi escrita, no século XVII, para entendermos melhor o significado dessa terminologia, né, desses termos descritivos sinal e selo. No século XVII, irmãos, os selos, normalmente eles eram compreendidos como uma espécie de marca comprobatória, confirmatória, era um símbolo de autenticação. Então, no período da pós-reforma, ali no século XVII, todas as vezes que referia-se a um selo, este era o significado que essa terminologia, que essa descrição carregava. O que é um selo? É um símbolo de autenticação. É a marca que confirma algo. Então, quando esse significado ele era aplicado aos sacramentos, pensando especificamente na descrição do selo, um selo, então, ele era compreendido como se ele fosse uma marca que protegesse uma promessa. Ou então ele enfatizasse a obrigação dessa promessa ou solidificasse o pacto que essa promessa comunicava. Mas, de forma mais básica, um selo é algo que valida algo ou alguém. Isso é um selo. Então, o que são os sacramentos? São selos, sinais do pacto da graça. O que é um selo? De forma bem básica e bem simples. Selo valida algo. Esse é o significado de selo. Ele é uma marca que autentica, que confirma algo. Só que sinais, né, essa descrição de sinais, ela tinha uma gama um pouco mais ampla de significados, mais abrangente. Existiam outras possibilidades de significado para essa descrição de um sinal ali naquele período do século XVII também. Geralmente, o sinal ele servia como um indicador visível, era uma marca palpável, tangível para algo um pouco mais abstrato. Né? Então o sinal era uma espécie de referência simbólica a uma coisa que não era material, que não podia ser vista, mas somente compreendida. Então o sinal ele é uma referência simbólica, é uma marca tangível de uma realidade invisível.
de uma realidade espiritual. Quando aplicado aos sacramentos, é assim que nós devemos entender os sinais. Eles são emblemas ou distintivos que estabelecem a identidade de uma pessoa. Né? O sinal ele aponta para algo. É um símbolo visível de uma realidade invisível. Então, quando a Assembleia de Westminster ela definiu esses termos, ela designou esses termos para poder falar a respeito dos sacramentos, eles não fizeram uma escolha livre com base no uso comum e corrente desses termos descritivos no seu tempo. O que eles fizeram? Eles observaram o uso dessas terminologias nas Escrituras, observaram o significado desses termos dentro do contexto bíblico dessas palavras, e então eles vieram a tirar as conclusões a respeito dessas palavras que fizessem com que eles as utilizassem como meio de descrever os sacramentos, como nós podemos ver aí no primeiro parágrafo. Então, no uso bíblico atribuído aos sacramentos, o sinal é uma marca distintiva que aponta para algo que existe, e um selo confirma, autentica a genuinidade deste algo para o qual o sinal aponta, dessa realidade para a qual um sinal aponta. Então nós já sabemos o que são os sacramentos, são santos sinais e selos do pacto da graça, e nós já sabemos o que sinais e selos significam nesse contexto, conforme descrito no primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster. Mas o que mais esse parágrafo vai nos dizer a respeito dos sacramentos? O texto que nós lemos aí no primeiro parágrafo diz não somente que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, mas diz que eles são sinais e selos imediatamente instituídos por Deus. São imediatamente instituídos por Deus. O que significa? Eles foram instituídos sem que houvesse uma mediação para tal. É um ato direto do próprio Deus. Somente Deus poderia exigir estes emblemas para simbolizar algo a respeito de sua própria graça, da realidade espiritual desta sua graça comunicada aos seus eleitos. E estes sinais e selos do pacto da graça ficam claros para nós como tendo sido entregues para nós imediatamente pelo próprio Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando nós vemos, por exemplo, no texto que nós lemos de Gênesis, no capítulo de número 17, que foi o próprio Deus que estabeleceu a sua aliança com Abraão e com toda a sua descendência, ordenando a Abraão que viesse a circuncidar todos os filhos homens de sua descendência. Foi o próprio Deus, por exemplo, no Novo Testamento, no texto da grande comissão, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, instituiu o batismo para ser praticado pelos apóstolos, e foi o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, que na noite em que Jesus foi traído, instituiu a ceia como sendo um sacramento para o seu povo. Vamos voltar nesses textos? Nós já lemos o texto de Gênesis no capítulo de número 17, mas nós vamos ler os textos do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Mateus, capítulo 28, 19. Então, Cristo Jesus dá a ordem aos seus discípulos que, ao partirem por todo o mundo pregando o evangelho, eles façam isso batizando estes discípulos que seriam feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma clara designação do próprio Deus para o seu povo do batismo como um sinal ou um selo do pacto da graça. Agora abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 11, versículo de número 23. Então, o que nós vemos aí é uma breve introdução do texto ou da referência que o apóstolo Paulo faz à instituição da Santa Ceia como um sacramento para o povo de Deus. Há uma ordem expressa do próprio Cristo para que o seu povo celebre este sacramento até que ele venha, comunicando assim, então, a sua morte, o seu sacrifício. Então, estes sinais e selos do pacto da graça nos foram entregues diretamente pelo próprio Deus. Deus nos entrega estes sinais e estes selos como meios de graça para a nossa comunhão com Ele mesmo e para o nosso desfrute de sua graça, da graça que o Evangelho comunica. Mas mais especificamente, existem funções designadas para o uso destes sacramentos. O texto do primeiro parágrafo vai falar sobre 4 funções desses sacramentos. Eles foram estabelecidos com propósitos definidos, mais claramente definidos aqui como sendo 4 propósitos, 4 funções. E qual a primeira função dos sacramentos instituídos por Deus? O texto vai dizer que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. Acima de qualquer coisa, irmãos, os sacramentos eles servem à função ou ao propósito de apontar para a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo e para as bênçãos que fluem de Jesus Cristo para o seu povo. Bênçãos essas que nós somente podemos experimentar quando nós estamos em um relacionamento verdadeiro com Cristo. Quando nós estamos de fato unidos a Jesus Cristo pela fé e por meio da ação poderosa do Espírito Santo e do seu testemunho. Então, a primeira função de um sacramento é apontar para a pessoa de Jesus Cristo e para todas aquelas bênçãos que Jesus concede para o seu povo. No Novo Testamento, por exemplo, o sacramento ele é chamado de comunhão, quando nós pensamos especificamente sobre a Santa Ceia. Ele é chamado de comunhão, a comunhão do corpo e sangue de Cristo. Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 16. Então veja só, o sacramento aqui é descrito como sendo comunhão com Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o alvo, é o emblema maior dos sacramentos. É para ele que os nossos olhares, afeições, desejos são direcionados. O sacramento ele anuncia a pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 25. Nós lemos o verso 26 já, mas vamos ler o verso 25. Aliás, nós lemos o verso 23, né? Então vamos ler os versos 25 e 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 25 e 26. É 25? 25 e 26.
Então vejam só, os sacramentos anunciam a pessoa de Jesus Cristo. Eles não simplesmente apontam, revelam uma comunhão íntima com a pessoa de Jesus Cristo, mas anunciam a pessoa de Jesus Cristo, apontam para o nosso mediador e revelam, apontam também para a realidade da sua obra salvadora. O sacramento ele tem o papel, irmão, de confirmar o testemunho da Escritura e do Evangelho a respeito da obra de Jesus Cristo. Então, todas aquelas coisas que nós recebemos por meio da pregação do Evangelho, por meio da revelação especial na Escritura, toda essa realidade do plano redentor de Deus, cumprido na pessoa de Jesus Cristo, que nós ouvimos e que nós cremos nessas verdades, elas nos são comunicadas, elas são confirmadas por meio dos sacramentos. Então, o testemunho bíblico desses benefícios da graça de Deus em Cristo Jesus são confirmados para nós por meio da celebração destes sacramentos. Os termos do pacto da graça, eles ganham contornos tangíveis para nós, para a nossa experiência cristã. São símbolos, sinais visíveis, como comumente a gente sempre diz aqui em nossa igreja, né? São sinais visíveis de uma realidade invisível, de uma realidade espiritual. Nós cremos nessas verdades. Nós recebemos estas bênçãos pela fé em Cristo Jesus e por nossa união com Cristo por meio do Espírito Santo que nós recebemos. Esse testemunho do Evangelho está vivo em nós por causa da ação do Espírito Santo. Mas os sacramentos, eles dão contornos práticos, palpáveis, tangíveis para essas realidades. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente lá na frente, mas já vale a pena pontuar aqui. É importante que o fato de os sacramentos comunicarem esta graça, que é uma graça espiritual, invisível, não palpável, né, em nossa experiência, não significa que os sacramentos signifiquem a própria graça em si. O que eu estou dizendo com isso? A Igreja Católica Romana acredita nos sacramentos não simplesmente como meios de graça como nós estabelecemos e cremos. A Igreja Católica Romana crê nos sacramentos como um meio ativo para a salvação. Não é isso. Essa confusão não deve existir. Tá? Nós não cremos nos sacramentos como um meio para um fim, mas como uma realidade, como um sinal, um selo que aponta para uma realidade espiritual. Ele não cumpre essa realidade, ele testifica essa realidade. Isso precisa ficar muito claro para nós. A gente não pode ter qualquer tipo de confusão a respeito disso. Por que é importante pontuar isso? Porque, irmãos, eu acredito que nós não tenhamos qualquer tipo de problema ao falarmos, por exemplo, da Santa Ceia como um sacramento. Nós não temos nenhum problema se perguntarmos aqui para nós aqui no nosso auditório, quantos de nós acreditam que o pão e o vinho, eles transformam-se no corpo de Cristo e no sangue de Cristo? Todo mundo vai virar e falar assim, não, isso não é verdade. Essa ideia de transubstanciação, essa é uma coisa do catolicismo romano, não é isso que a Bíblia ensina a respeito dos elementos da Santa Ceia. Ok, isso é um assunto pacífico. Mas ainda existe muita confusão, irmãos, mesmo no nosso meio, quando a gente pensa, por exemplo, sobre o batismo. Quando nós pensamos sobre o batismo. Então, nós jamais devemos confundir o sacramento com a graça que ele comunica. Nós vamos ver isso no segundo parágrafo, não é? Os termos, eles são utilizados de maneira intercambiável na Bíblia. Então, eles chegam a se confundir.
Mas isso precisa ficar claro para nós, né? O sacramento jamais pode ser, o símbolo e o sinal jamais podem ser confundidos com a graça que ele comunica. O que eu acredito que fica claro para nós aqui, quando nós vemos essa descrição, por exemplo, do pão e do vinho como o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, os sacramentos instituídos por Deus, eles servem ao propósito de representar Cristo e os seus benefícios. E, em segundo lugar, a segunda função dos sacramentos visa confirmar o nosso interesse na pessoa de Jesus Cristo. Os sacramentos visam confirmar o nosso interesse na pessoa de Jesus Cristo. Eles fortalecem o nosso interesse por Jesus Cristo. Mas o que quer dizer interesse aqui, né? É importante destacar o sentido, o uso antigo, né? O sentido antigo do uso dessa palavra interesse, conforme descrito aqui na Confissão de Fé de Westminster. Interesse aqui significa o compartilhar de algo ou alguém, ou o tomar posse de algo ou alguém. Então, esta função dos sacramentos de confirmar o nosso interesse na pessoa de nosso Redentor significa, em certo sentido aqui, a compartilharmos do próprio Cristo, ou a reivindicarmos a pessoa de Cristo. Os sacramentos, eles apontam para Jesus e para a grande graça de Deus em Cristo Jesus e fazem crescer em nós, saltar em nós, efervescer em nós cada vez mais o nosso interesse por Jesus Cristo, nosso desejo de compartilharmos da pessoa de Jesus Cristo, de estarmos em comunhão com a pessoa de nosso Redentor. É por isso que o Novo Testamento ele vai representar os cristãos no ato da participação do sacramento como tendo sido revestidos da pessoa de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 27. Gálatas, capítulo de número 3, verso 27. Então, quando nós nos tornamos participantes dos sacramentos, o termo que Paulo usa para poder descrever a nossa relação com Jesus Cristo aqui é o nos revestirmos da pessoa de Cristo. É compartilharmos da sua identidade. É nos tornarmos mais identificados com Ele. É tomarmos posse dele. É termos mais da vida de Cristo em nós. Isso significa esta confirmação do nosso interesse na pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o texto do parágrafo vai nos dizer aí que os sacramentos fazem uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. O Senhor deixou isso muito claro para nós, por exemplo, no Antigo Testamento. Quando Deus ele salva o seu povo, o povo de Israel, da escravidão no Egito, quando uma nova família, a partir deste ato da salvação, este ato da graça de Deus empreendido em favor do seu povo no Egito, quando uma nova família ela era formada no círculo dos israelitas ali, então o cabeça daquela família ele tinha de fazer o quê? Ele tinha de demonstrar o seu comprometimento e o comprometimento daquela família com o Senhor, submetendo a si mesmo e aos filhos homens da sua casa ao ritual da circuncisão. Vamos ver isso? Êxodo capítulo de número 12.
verso de número 48. Então, a participação nesse ato da circuncisão visava uma distinção clara entre aqueles que eram povo de Deus e os que não eram povo de Deus. Algumas pessoas se questionam assim: por que eu preciso me tornar membro de uma igreja genuinamente cristã para que eu participe dos sacramentos? Essa é uma excelente base bíblica que nós podemos oferecer para essas pessoas. Porque os sacramentos, eles somente são celebrados entre os membros do povo de Deus. Há um elemento de compromisso muito claro aqui. Não é uma ação irrefletida por parte das pessoas. Nós não tratamos os sacramentos como sendo um ato qualquer. Para nós, irmãos, é mais do que mero ato simbólico. É mais do que, na verdade, para nós é mais do que um mero ato memorial. É um ato simbólico, mas é mais do que mero ato memorial. Com os sacramentos, a gente não está somente se lembrando de algo. Nós estamos comunicando visivelmente uma graça invisível que nós recebemos e experimentamos. Mas essa graça é destinada aos eleitos de Deus, aos membros do povo de Deus. Ela exige compromisso. E é isso que o texto está descrevendo para nós. Qualquer estrangeiro que quisesse participar da Páscoa precisava primeiramente ser circuncidado, para que ele fosse então identificado com o povo de Deus. Aí então ele poderia participar desta refeição da Páscoa. A gente vai ver isso ainda, esses sinais, né, do ritual da circuncisão, mais cedo. Nós vamos ver isso na segunda geração após Abraão ali. Gênesis, capítulo de número 34, verso 14. Gênesis 34, 14. Quem encontrar pode ler para a gente. Então, os sacramentos, irmãos, eles servem a esta função de servir como uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Os sacramentos, eles apontam para essa diferença. Eles selam ou confirmam diante do mundo aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram alvos da graça de Deus. Isso significa necessariamente que todos os que participam, tornam-se participantes dos sacramentos, eles são efetivamente povo de Deus? Não. Não. Todos do povo de Deus, obviamente, participam dos sacramentos. Mas nem todos os que participam destes sacramentos o fazem de fato sendo parte do povo de Deus. Nós cremos que no nosso meio existem falsas profissões de fé, irmãos. Essa distinção, ela é estabelecida na Escritura para o povo de Deus, contudo, nós sabemos que no seio da igreja visível, como nós a conhecemos, nós estamos lidando com um corpo misto.
de pessoas que estão em Cristo Jesus, unidas a Cristo Jesus pela fé, e de outras pessoas que não estão em Cristo Jesus. E algumas dessas pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas podem não estar em Cristo Jesus, mas até de certa forma inconscientemente, porque elas acreditam que pertencem à fé. Elas são pessoas religiosas, elas fizeram sua pública profissão de fé, elas tornaram-se membros de uma igreja, elas participam regularmente dos trabalhos de uma comunidade de fé, o que não necessariamente garante que essas pessoas, de fato, estejam unidas a Cristo. E o que é que acontece com essas pessoas eventualmente, ocasionalmente, na nossa experiência, enquanto igreja? Elas participam dos sacramentos. Mas isso é tanto verdade, eu me lembro do texto que nós lemos e de como o apóstolo Paulo vai desenvolvê-lo mais à frente, no capítulo de número 11, texto da instituição da Santa Ceia. Paulo está falando para a igreja dos Coríntios, que era uma igreja com uma série de problemas, muitos problemas. Entre esses problemas, uma participação irrefletida nos sacramentos. Por isso que Paulo está falando especificamente sobre a ceia naquele contexto. A confusão ali era muito grande, ao ponto de, no momento deles participarem da mesa do Senhor, alguns dos membros daquela comunidade chegarem até mesmo a ficarem bêbados por causa da quantidade de vinho que eles tomavam, que eles ingeriam naquele momento. E veja o que Paulo está dizendo. Paulo está chamando a atenção dos crentes da igreja de Corinto para o rigor deste sacramento, desta instituição divina. Ele chega ao ponto de dizer que essa atitude irrefletida em relação ao sacramento era a razão porque muitos no meio daquela igreja estavam doentes. E ele chama a atenção daquele povo, daquela igreja, para o fato de que aqueles que comem do corpo e bebem do vinho, sem discernirem o que aquilo significava, eles comem e bebem para sua própria condenação, para sua perdição. Haviam pessoas ali participando dos sacramentos que não estavam unidas a Cristo. Então é verdade que os sacramentos, eles servem ao propósito de apontar a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Mas o fato de um número total de pessoas participarem desses sacramentos não significa que este número total de pessoas ele será necessariamente salvo. Tá? Então isso precisa ficar claro para nós também. E a quarta função descrita aí no primeiro parágrafo é que os sacramentos solenemente eles nos envolvem, nos obrigam ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. O Wildeir leu para nós aqui, nós lemos juntos o texto de Romanos no capítulo de número 6, do verso de número 1 até o verso 14, mas eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 3 e 4. Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 3 e 4. Quem encontrar pode ler para a gente. Verso 4. O que fica muito claro para nós nesse texto do apóstolo Paulo aí, no início do capítulo de número 6,
irmãos, é que o que está em jogo aqui, o contexto em que o apóstolo Paulo faz uso, por exemplo, nesses versos, de uma imagem sacramental, é o contexto de uma séria batalha contra o pecado. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, essa ideia de comunhão com Jesus Cristo, por exemplo, também do apóstolo Paulo no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, que indica o nosso comprometimento com Jesus Cristo, também está associada a esse contexto de uma batalha, de uma luta, de uma guerra contra o pecado. Então, os sacramentos, eles apontam para nós a necessidade de um serviço consagrado, de uma vida que deve ser vivida agora em novidade de vida, não como a vida que nós vivíamos antes, enquanto escravos do pecado, mas uma nova vida como pessoas que foram sepultadas, mortas, sepultadas e ressuscitadas com Jesus Cristo por meio de nossa união com Ele. Então, o quarto propósito ou a quarta função dos sacramentos é nos estimular e nos obrigar, nos chamar a esta nova vida de serviço consagrado a Deus e a Cristo Jesus. Os sacramentos, eles selam, eles confirmam, e a palavra de Deus, ela nos chama a este serviço. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 6 de Romanos. Nós não podemos viver uma vida dividida se nós estamos em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer que estamos em Cristo Jesus e viver como se ainda fôssemos escravos do pecado. Não há este tipo de divisão ou de compromisso dividido. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos como escravos do pecado ainda. Não é possível nos comprometermos com Jesus e com o diabo ao mesmo tempo. Não é possível. E é nesse sentido que os sacramentos eles servem a essa função de nos obrigar ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então nós recebemos a instrução do Senhor por meio de sua revelação na Escritura, por meio da pregação do Evangelho, que é um meio de graça. E esse é um meio indispensável para a nossa comunhão com Jesus, tá? Os sacramentos são meios de graça também, mas que não substituem a palavra enquanto meio de graça. O meio através do qual nós somos salvos e chegamos à fé é por meio da proclamação verbal do Evangelho. É através da revelação de Deus, através de Cristo Jesus, conforme descrita nas Sagradas Escrituras. Então as Escrituras nos revelam essas verdades. Por meio da pregação do Evangelho, nós temos os nossos olhos abertos para esta realidade da redenção de Deus operada em Cristo Jesus. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo, ele nos concede fé para crermos nessas realidades. O que os sacramentos fazem o que o sacramento faz é confirmar estas verdades e impulsionar o nosso compromisso com Jesus Cristo cada vez mais. Comunicar uma graça especial. Há uma bênção de Deus reservada para nós, irmãos, todas as vezes que nós celebramos estes sacramentos instituídos por Deus. Uma bênção especial. Porque eles apontam, eles revelam, eles comunicam uma graça especial. Que é essa graça salvadora. Que nós nos tornamos conscientes dela por meio da pregação do Evangelho e por meio da fé. Nós as recebemos por meio da fé. E estes sinais visíveis comunicam, expressam, revelam essa graça invisível e nos garantem o desfrute dessas bênçãos. Irmãos, é muito mais do que mero ato memorial.
não é só se lembrar de algo, é tomar posse disso, é provar isso, é experimentar isso. Por isso que a ceia e o batismo têm um significado tão profundo para nós. Por isso que nós tratamos como sacramentos, como algo sagrado. Porque, tendo sido instituído pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, não pode ser algo tratado de qualquer maneira, com um significado diminuído, com um sentido esvaziado. São realidades profundas. São realidades profundas que revelam muito acerca da nossa comunhão com Jesus. E nós devemos prestar atenção nisso. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Nós já passamos 5 minutinhos aí. Eu achei que nós teríamos tempo suficiente para falar sobre o segundo parágrafo, mas eu vou deixar aí para o reverendo Paulo. Tá bom? Alguém quer perguntar algo? Ou fazer alguma consideração? Pode falar, Idei. Sim, é um sentido, não é, Idei? Essa ideia de nos obrigar ao serviço de Deus é um sentido de deixar claro, de distinguir, né, o nosso compromisso como Jesus Cristo como não sendo algo opcional, não é? Ou não sendo algo dividido. Ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos em Cristo Jesus, não é? Ajudar o ponto do Ildeir aí, não é? Parece-me que a dificuldade é obrigação, como algo assim imposto. Mas preste bem atenção nessa formulação. Os sacramentos, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, eles representam Cristo e os benefícios dele. Então, quando você recebe um sacramento, está simbolizando que você é beneficiário da obra de Cristo. Segundo, quando você recebe o sacramento, você está confirmando o seu interesse nele. Você recebe voluntariamente. Uma pessoa vem para ser batizada, ela vem voluntariamente. Uma pessoa que recebe os elementos da Santa Ceia, ele recebe voluntariamente. Então, ao fazer isso, ele está deixando visível o seu interesse em Cristo. Eu olho o sujeito que veio para ser batizado e participa da reforma, esse cara interessa, ele tem interesse em Cristo. Então, ele está demonstrando interesse em Cristo. Portanto, ao demonstrar interesse em Cristo, você está se obrigando a viver para Cristo. Percebe? É uma obrigação que você voluntariamente assume. Quando o sujeito vem aqui e fala, eu quero ser batizado, ele está se obrigando a viver como cristão. Se ele recebe os elementos da Santa Ceia, ele está dizendo, eu sou cristão, portanto, todos estão no direito de cobrar dele uma vida cristã. Percebe? Então, é uma obrigação à qual eu voluntariamente me sujeito. Então, se você quer ser batizado, tudo bem, vamos batizar você. Mas saiba que você está assumindo uma obrigação. Percebe? E eu acho que o ponto-chave é justamente o que o senhor disse, pontuou aí, que nós também refletimos no início, né? Nós nos obrigamos voluntariamente a esse compromisso com Cristo por causa da consciência da graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Então não é algo, não é um peso, não é, para nós. Não é uma obrigação pesarosa. Não é um compromisso, meu Deus, eu tenho que fazer essas coisas. É prazer, é deleite, é satisfação. Veja só o que Jesus fez por mim. Ele deu a vida dele por mim, então eu vou entregar a minha vida para ele.
eu vou dar a minha vida para ele. Então, nós nos obrigamos voluntariamente a isso, como um fruto desta ação da graça de Deus revelada em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Nós recebemos graça, nós tomamos posse pela fé dessa graça, nós vivemos agora uma comunhão íntima com a pessoa de Jesus Cristo e nós obedecemos, amamos, guardamos suas palavras e mandamentos como um sinal desta graça agora sendo experimentada, sendo vivida, sendo desfrutada na nossa vida cristã. Nunca como um peso, mas como uma evidência daquilo que Deus, em sua graça, fez por nós e continua a fazer através de nós. É um reflexo, né? É uma evidência daquilo, é o resultado daquilo que Deus fez em Cristo Jesus e daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. É esse compromisso com o nosso Salvador.